Amados irmãos peregrinos da evolução, que a luz do Cristo vos envolva neste instante sagrado de comunhão espiritual. Sejam todos bem-vindos a este momento de paz, reflexão e revelação, onde os véus entre os mundos se tornam mais tênues e a verdade espiritual se apresenta como farol em meio à escuridão dos tempos difíceis. Que o bálsamo dos mentores celestiais envolva vossos corações e que a presença amorosa dos espíritos de luz toque profundamente cada alma que, com fé e boa vontade, se une agora a esta corrente de esclarecimento e cura. Neste espaço de acolhimento, chamado Espiritismo com Bezerra, somos instrumentos humildes na tarefa de trazer ao mundo encarnado as mensagens edificantes que vêm das altas esferas da luz. Nosso compromisso é com a verdade espiritual, com o amor incondicional e com a orientação firme que consola e desperta. Aqui, cada palavra é semeada com responsabilidade e carinho, com o propósito de guiar os filhos de Deus rumo à transformação interior e ao despertar da consciência coletiva, especialmente em tempos de confusão e crise. E neste dia tão especial, os mentores espirituais nos pedem atenção ao símbolo do número 15. Não se trata de mero acaso, mas de um código vibracional sagrado, uma chave que ressoa diretamente com a lei de causa e efeito. O número 15, segundo os espíritos superiores, carrega consigo a energia da responsabilidade kármica e da manifestação da justiça divina, especialmente na esfera da vida pública, onde tantas decisões moldam os destinos de milhões de almas. Foi sob esse número, em um encontro luminoso nas regiões superiores do espírito, que Bezerra de Menezes recebeu as visões e revelações que agora serão compartilhadas convosco. Sim, irmãos e irmãs, hoje traremos à luz profecias sagradas, mensagens psicografadas pelo venerável espírito Bezerra de Menezes, que revelam como a justiça divina está atuando, silenciosa, mas implacavelmente, na política brasileira. Estas palavras não têm como objetivo semear medo, mas sim consciência. Não são mensagens de vingança, mas de correção espiritual. Pois cada ato de corrupção, cada injustiça, cada engano cometido por aqueles que ocupam posições de poder está registrado no livro da vida e será tratado com perfeição pela lei do alto. Se esta mensagem tocar o vosso coração, deixai vosso nome e cidade nos comentários. Nosso grupo de oração intercede semanalmente pela purificação da vida pública, pela cura dos doentes, pelos aflitos e por todos aqueles que enfrentam batalhas emocionais, físicas ou espirituais. Agora, com humildade e reverência, convido-vos a mergulhar comigo nas revelações que foram confiadas a Bezerra de Menezes, em Assembleia Espiritual, sobre o funcionamento invisível da justiça divina na política do Brasil. Prepare-se, irmão de caminhada, irmã de fé, pois a verdade que liberta está para ser revelada. As cortinas do mundo visível pouco revelam da vastidão que se desenrola nas esferas superiores. Por trás dos palcos terrenos, onde discursos inflamados e gestos calculados moldam os destinos de nações, existe um tribunal de luz, onde a verdade não se esconde, onde a máscara cai antes mesmo de ser vestida. Nesse santuário invisível, onde nenhuma câmara grava, mas tudo é registrado, os julgamentos se realizam não pela eloquência dos réus, mas pela exatidão vibratória de seus pensamentos mais ocultos. Ali, cada político que ocupa posição de comando, cada autoridade investida de responsabilidade coletiva é examinado não só pelas decisões assinadas, mas pelas intenções que as moveram. Os olhos do espírito, mais penetrantes que qualquer lente humana, veem o que escapa à multidão, o desejo secreto, o cálculo frio, a ambição disfarçada de serviço.
diante dos escribas celestiais, que com rigor e compaixão anotam as tramas da história pública, não há lacuna nem omissão. Tudo vibra, tudo conta, tudo será, no tempo certo, devolvido ao ponto de origem. Há os que, protegidos pelo silêncio das leis falhas, julgam-se inalcançáveis. No entanto, a lei divina soberana e infalível avança como maré silenciosa. Ela não age por vingança, mas por equilíbrio. E o equilíbrio, quando perturbado pela injustiça deliberada, responde com precisão matemática. Não é necessário esperar escândalos ou julgamentos terrenos para que o processo de restauração se inicie. A justiça celeste se manifesta de maneiras tão sutis quanto implacáveis. Doenças que surgem repentinamente, sem diagnóstico preciso. Perdas afetivas ou materiais que desestruturam fortunas. Perturbações internas que nenhuma fama consegue silenciar. Ansiedades que invadem as madrugadas mesmo em mansões luxuosas. Essa é a cobrança silenciosa da consciência que, mesmo abafada por conselhos jurídicos e blindagens sociais, continua pulsando com a força da verdade que não se cala. Não há riqueza que compre a paz de espírito. Não há título que esconda o peso do remorso. Aqueles que vivem da mentira e da exploração pública muitas vezes riem em frente às câmeras, mas choram sozinhos diante do espelho, mesmo que não confessem, mesmo que não compreendam a origem do seu tormento. A verdadeira punição divina não começa com punições externas, mas com a lenta corrosão da alma. O que o público não vê e o que os próprios transgressores muitas vezes não reconhecem é que a justiça já está em curso. Enquanto alguns se vangloriam de impunidade, há lágrimas invisíveis sendo derramadas. Há noites insones, há medos irracionais, há um vazio existencial que nenhuma eleição vitoriosa consegue preencher. Porque onde não há verdade, não pode haver descanso. E onde não há amor pelo povo, não pode haver proteção espiritual. Muitos questionam: por que certos indivíduos continuam prosperando mesmo após tantas denúncias, tantos abusos evidentes? A resposta não está nas aparências do agora, mas na lógica eterna da justiça divina. Os benfeitores espirituais revelaram que há, sim, uma espécie de prorrogação, uma permissão para que o espírito infrator acumule débitos não como prêmio, mas como lição mais severa. Quanto mais alto sobe em arrogância e ganância, mais profunda será a queda que no tempo certo virá. Porque o aprendizado não é evitável. E quando a alma não aprende pelo amor, será inevitavelmente conduzida pelo caminho do sofrimento. Por isso, não vos escandalizeis com as aparências. A alma que governa sem compaixão já vive, em silêncio, os primeiros passos de sua própria condenação. É como uma árvore podre por dentro que ainda sustenta folhas verdes por fora até o dia em que, ao menor vento, cai inteira e revela sua verdadeira condição. Mesmo que a justiça dos homens tarde, falhe ou se omita, a justiça de Deus nunca cessa. Ela prossegue invisível, paciente, justa. Ela alcança o pensamento antes da palavra. Ela visita os bastidores do poder antes que se tornem manchete. Ela prepara os caminhos da verdade mesmo quando a mentira parece triunfar. Assim como o espírito não conhece fronteiras físicas, a lei divina não conhece o esquecimento. Ela observa, registra, espera e no momento exato age, sempre em favor da reparação, sempre em favor da evolução. E enquanto a primeira revelação nos mostra esse tribunal invisível, onde a política é julgada em sua essência moral, os mentores também nos apontam um mecanismo ainda mais profundo, o movimento silencioso da própria vida, devolvendo a cada um os frutos de suas escolhas.
Porque mais do que condenar, a justiça divina ensina, e esse ensinamento se revela com força ainda maior quando o próprio instrumento da injustiça se torna o canal da sua queda. O que nasce do engano, inevitavelmente retornará como dor. O que se planta em benefício próprio, à custa do sofrimento alheio, florescerá em espinhos que ferem primeiro aquele que os cultivou. Assim opera a lei silenciosa e inflexível que rege o equilíbrio entre os mundos. A vida devolve ao espírito tudo aquilo que dele se irradiou, seja luz ou sombra. Cada ato praticado contra a justiça, contra a dignidade dos mais frágeis, contra o bem comum, converte-se, no tempo certo, em caminho de reparação. Não há desvio que escape ao retorno, não há voz que minta sem que um dia a própria vida se encarregue de gritar a verdade. E este retorno não se faz apenas como castigo. Ele é, acima de tudo, lição. É convite sagrado ao despertar. No entanto, quando os corações se endurecem e o egoísmo se torna regra de conduta, o que poderia ser um chamado suave transforma-se em queda inevitável. A justiça divina não precisa de tribunais terrenos para agir. Ela se utiliza dos próprios instrumentos do erro para ensinar e, quando necessário, corrigir com firmeza. O poder que foi conquistado com falsidade transforma-se em armadilha. O dinheiro desviado do povo torna-se veneno nos lares, fonte de desunião, discórdia, isolamento e medo. A influência que um dia comprou silêncios e alianças se volta contra seu possuidor, como o bumerangue moral que encontra o peito de quem o lançou. A mesma boca que adulava começa a acusar. A mesma mão que aplaudia prepara a traição. Assim age a vida, com exatidão que não exige espetáculo, mas que jamais falha. É importante distinguir os que, em sua humanidade frágil, erram por ignorância, dos que, mesmo conhecendo o mal, o escolhem como método. Os primeiros, quando tocados pela consciência, encontram portas abertas para a reparação. São acolhidos pela justiça como aprendizes em processo de amadurecimento. Para esses, há compaixão ativa, há novos caminhos, há oportunidades de cura. Mas aqueles que traçam seus atos com premeditação, que usam a mentira como ferramenta e a maldade como estratégia, atraem para si uma justiça mais incisiva. Não porque Deus deseje o sofrimento de ninguém, mas porque o espírito que se afasta conscientemente da luz precisa ser sacudido com força maior para retornar ao eixo. E quanto mais clara for a consciência do erro, maior será a cobrança espiritual. Muitos desses indivíduos se escondem atrás de rituais exteriores, simpatias vazias ou pactos ocultos que prometem proteção contra as consequências de seus atos. Mas nenhuma fórmula humana ou invocação materialista é capaz de suspender a ação da lei divina. Pelo contrário, o apego a essas práticas, muitas vezes motivadas por medo ou superstição, só aumenta a carga kármica, pois expressa uma tentativa de manipular a realidade em benefício próprio, ignorando os princípios eternos que regem o universo moral. O que protege verdadeiramente o ser humano não é o ritual, mas a retidão. Não é a reza decorada, mas a intenção pura. Não é a aliança de conveniência, mas o compromisso sincero com o bem. A verdadeira segurança espiritual nasce da conexão com a consciência, do esforço contínuo pela honestidade e da humildade em reconhecer quando se erra. E há um detalhe sutil que os mentores de luz fazem questão de enfatizar. A dor que vem como retorno não é castigo cego, é espelho. O sofrimento que visita aquele que abusou do poder é o reflexo daquilo que ele mesmo causou. É como se o universo dissesse: sente agora aquilo que fizeste sentir, não por crueldade,
mas para que o espírito compreenda, no íntimo, o que antes recusou enxergar. Há casos em que a queda é pública, rápida e escandalosa. Mas há outros em que o retorno se opera em silêncio, nas esferas invisíveis do ser. Uma vida aparentemente estável pode abrigar um coração em ruína. Uma biografia laureada pode ocultar um espírito em colapso. Porque nem todo pagamento se dá na moeda da matéria. Há tormentos morais que nenhum título, cargo ou riqueza consegue anestesiar. Por isso, os olhos espirituais veem além das aparências. Eles sabem que muitos que sorriem nas manchetes choram no invisível. E sabem também que aqueles que estão hoje no topo das estruturas corrompidas, amanhã clamarão por luz no vale da regeneração. A justiça não deseja a destruição de ninguém. Ela anseia pela transformação. Mas, se a alma se recusa a aprender pelo amor, a vida usará os mesmos caminhos do erro para ensinar pelo impacto. A queda, portanto, não é o fim, é o começo de uma nova consciência, de um novo ciclo, de uma nova possibilidade de despertar. E assim, no fluxo inevitável da lei do retorno, a vida vai restaurando a ordem, limpando os campos vibratórios e preparando o terreno para uma transformação mais profunda não só do indivíduo, mas de todo um sistema. Porque o que se reforma de dentro para fora se sustenta. O que é forçado pela aparência desmorona. Há muito mais do que olhos veem ou jornais noticiam. Há engrenagens invisíveis movendo o destino coletivo, ajustando causas e consequências, guiando os corações endurecidos a caminhos onde, cedo ou tarde, precisarão encarar os frutos que semearam. E nesse processo de correção silenciosa, onde o próprio mal se torna ferramenta de lição, a misericórdia continua presente, sustentando aqueles que, mesmo no abismo, ainda guardam uma centelha de vontade de voltar à luz. Há momentos na história espiritual das nações em que a providência divina decide intervir de forma mais visível, mais urgente, mais decisiva. Quando o desequilíbrio moral alcança níveis que ameaçam o projeto evolutivo de um povo inteiro, as esferas superiores se movem com poder silencioso, porém irresistível, para restaurar a ordem, não com violência ou imposição, mas com a força da verdade que se impõe por si. Não se trata de castigo, mas de purificação, não de destruição, mas de reconstrução. Foi mostrado aos olhos do Espírito uma onda luminosa, preparando-se para descer sobre o cenário político da nação. Uma força que não provém de partidos, nem de instituições humanas, mas da própria vontade divina, operando por meio dos instrumentos que ela escolhe. Essa onda não será visível aos olhos desatentos, mas seu efeito será sentido em todos os âmbitos. Revelações inesperadas, segredos antigos vindo à tona, tramas ocultas sendo desfeitas em plena luz, não como produto de simples investigação humana, mas como consequência direta da atuação dos mentores que guardam os destinos coletivos. Aqueles que se perguntam onde está Deus diante da corrupção, verão no tempo certo que ele nunca se ausentou. Apenas esperava o amadurecimento das consciências e o tempo exato da colheita moral. Porque há um limite invisível que, quando ultrapassado, permite o início da grande limpeza. E esse momento se aproxima, não por vingança, mas por amor ao futuro. Já se movem, nos bastidores espirituais, equipes de luz preparadas para colaborar com a regeneração das instituições. Espíritos especializados em justiça estão inspirando pessoas-chave, promotores íntegros, juízes de consciência reta, jornalistas corajosos, investigadores incansáveis.
Há um sopro divino que começa a tocar os corações daqueles que, mesmo sem saber, foram escolhidos para serem instrumentos dessa purificação. A cada novo escândalo exposto, a cada elo de mentira desfeito, não é apenas a mão humana que atua a vibrações sutis guiando cada movimento. E nesse movimento de revelação, algo ainda maior se desenha no horizonte espiritual da pátria. O surgimento de uma nova geração de líderes, almas já preparadas em planos superiores, que encarnaram com a missão específica de servir com pureza, com discernimento e com profundo senso de justiça. Não surgirão por acaso. Serão atraídas por um campo vibratório mais elevado, cultivado pelas orações dos justos e pela vigilância dos despertos. Esses novos servidores da luz não estarão imunes às dificuldades, mas trarão dentro de si uma firmeza inabalável diante das tentações do poder. Serão vozes dissonantes em meio ao ruído da politicagem, mas sua coerência moral, sua coragem silenciosa e sua entrega desinteressada serão faróis para tempos de escuridão. Ainda que não ocupem os cargos mais altos, sua presença irradiará um novo padrão de conduta, influenciando o coletivo sem precisar gritar. Contudo, essa transformação profunda não se dará sem resistência. As estruturas que se alimentam da mentira não se desfarão em silêncio. Haverá reações. Os que dominam por meio da manipulação e do medo tentarão preservar seus espaços, recorrerão à chantagem, à difamação, à violência sutil ou direta. Mas também isso está previsto. A escuridão sempre se agita quando pressente a aproximação da luz. Porém, o que nasce das sombras não pode suportar o brilho da verdade por muito tempo. A proteção espiritual daqueles que trabalham pela justiça será intensificada. Mesmo diante das ameaças, da pressão psicológica e da solidão, haverá uma força invisível sustentando os que mantêm sua integridade. A luz não abandona os que nela confiam. E será essa confiança, essa persistência em servir ao bem, que abrirá caminho para a renovação. Mais do que nas mãos dos líderes, o êxito dessa purificação repousa na consciência coletiva do povo. Porque o despertar não é apenas institucional, é espiritual. Um povo desperto sabe reconhecer quem o serve e quem o manipula. Um povo em sintonia com a verdade não se deixa enganar por promessas vazias, nem por discursos ensaiados. Ele vê com os olhos da alma. Esse despertar não virá de uma só vez, nem será uniforme. Mas ele já começou. Silenciosamente, mais e mais brasileiros questionam, observam, investigam, rezam antes de decidir. Essa mudança de postura, que à primeira vista parece pequena, tem um peso imenso nos planos superiores, porque ela modifica a vibração coletiva e abre espaço para que os bons se destaquem, para que os justos sejam reconhecidos e para que os que erraram sejam gentilmente afastados, não por ódio, mas por amor à verdade. As instituições serão purificadas, não apenas por novas leis ou estruturas, mas pela força moral daqueles que as habitam. Os sistemas de controle e transparência se tornarão mais sólidos, o povo mais atento. E a política, que durante tanto tempo foi sinônimo de desilusão, começará a recuperar seu papel sagrado, o de servir à coletividade com responsabilidade, compaixão e justiça. Tudo isso é possível, tudo isso está a caminho, mas depende, acima de tudo, de nós. Porque nenhuma revelação espiritual substitui o esforço humano. Nenhuma profecia se realiza sem a cooperação ativa dos que creem. Cada gesto de oração, cada escolha consciente, cada denúncia feita com amor à verdade, tudo isso se soma na construção da nova realidade. E quando os olhos ainda duvidarem,
Quando as notícias parecerem repetir os mesmos erros, lembrai-vos, há forças invisíveis em movimento, a luz sendo enviada, há vidas sendo preparadas, há corações sendo tocados e, acima de toda resistência, brilha a certeza de que a verdade cedo ou tarde se manifesta. Porque a justiça do alto não pode ser detida, e quando ela se levanta, nem os mais altos muros da mentira resistem em pé. Nem todo espírito que caiu foi destinado à ruína. A mão que corrige é a mesma que acolhe. E a justiça divina, ainda que exata, jamais se desliga da misericórdia. No grande equilíbrio das leis eternas, punir nunca é um fim em si mesmo, é meio para ensinar, para despertar, para reconduzir o ser ao seu eixo original. A luz, a dor que corrige, não é menos sagrada que o abraço que consola. Ambas têm a mesma origem, o amor que deseja regenerar. Por isso, mesmo aqueles que mais se afastaram da verdade, se tocarem o chão do arrependimento verdadeiro, encontram portas abertas para a redenção. E essas portas, embora estreitas e exigentes, não se fecham a ninguém. Porque Deus não desiste de nenhum de seus filhos, ainda que eles tenham desviado seus passos pelos caminhos da corrupção, do orgulho ou do poder sem alma. As esferas superiores revelam que há políticos homens e mulheres que, após a queda, encontram a si mesmos em meio aos escombros de seus próprios feitos. E nesse instante de lucidez, onde tudo o que era ilusão se desfaz, surge a semente do arrependimento. Não um arrependimento estratégico, moldado por cálculos jurídicos ou por medo da opinião pública, mas um arrependimento que nasce das entranhas da consciência. É nesse ponto que o espírito começa sua travessia interior rumo à cura. O caminho de volta, no entanto, não é feito de palavras ensaiadas ou de gestos simbólicos. É uma trilha que exige 3 pilares sagrados: o reconhecimento sincero da culpa, a reparação verdadeira dos danos causados e a dedicação futura, firme e humilde, ao bem comum. Sem esses 3 elementos, não há transformação real, apenas encenação. Reconhecer é olhar para o próprio abismo e não desviar os olhos. É nomear os erros com coragem, sem desculpas, sem transferências, sem justificativas. É dizer com o coração nu: fui eu. É quando o espírito para de se esconder atrás de cargos, de ideologias, de sistemas e se apresenta à própria alma com honestidade crua. Esse primeiro passo, embora silencioso, já inicia o processo de limpeza interior. Mas reconhecer não basta. É preciso reparar, não apenas com palavras ou promessas, mas com atos concretos. A devolução do que foi tomado indevidamente, o pedido de perdão aos que foram prejudicados, o uso do tempo e dos recursos que restam para servir desinteressadamente aqueles que mais precisam. A vida exige retorno, não apenas simbólico, mas tangível. E quanto mais profunda for a reparação, mais rapidamente a alma encontra alívio. Por fim, vem o passo da entrega. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não voltam à antiga vida, eles renascem. E esse renascimento os impulsiona a uma nova forma de viver, com serviço, com simplicidade, com uma sede insaciável de fazer o bem. Muitos dos que passaram por esse processo tornam-se instrumentos de educação moral, não por discursos teóricos, mas por testemunhos vivos. Porque quem caiu e levantou com dignidade tem autoridade para ensinar sobre os perigos do abismo. As revelações mostraram cenas comoventes. Espíritos que um dia foram motivo de escândalo público, hoje trabalham anonimamente em instituições de caridade, auxiliando famílias que antes ignoravam.
Outros, movidos por compaixão verdadeira, abriram mão do pouco que restava de seus bens materiais e os destinaram a causas justas, tentando ao menos aliviar parte das feridas que ajudaram a causar. Há também os que, tocados por sonhos reveladores ou por experiências limítrofes, mudaram radicalmente suas posturas e passaram a agir com retidão onde antes havia descaso. Mas é preciso dizer, não é possível enganar os olhos espirituais. O arrependimento que busca apenas escapar das consequências legais ou recuperar prestígio terreno não tem valor aos olhos da luz. A intenção é tudo. O coração é lido com precisão absoluta. O que é fingido não transforma. O que é estratégico não purifica. Apenas aquilo que nasce da verdade íntima tem poder de regenerar. E quando esse arrependimento verdadeiro floresce, ele se torna força de impacto espiritual. Porque um político regenerado sincero em sua conversão carrega em si a potência de alertar muitos outros. Seu testemunho, quando espontâneo e humilde, é mais poderoso do que 1000 discursos. Ele conhece os atalhos do erro, sabe como a corrupção começa, como se espalha, como devora, e por isso seu aviso tem peso. Ele fala não do que aprendeu, mas do que viveu. Os mentores revelam que esses espíritos redimidos são muitas vezes colocados estrategicamente entre grupos de poder, não para liderar, mas para irradiar. Sua presença, sua nova vibração, seu exemplo calado, criam rachaduras nos sistemas antigos, inspiram consciências adormecidas e abrem caminhos que antes pareciam impossíveis. É por isso que, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o cenário parece irremediavelmente corrompido, a espiritualidade não desiste. Porque onde há queda, há a possibilidade de ascensão. Onde há erro, há chance de mudança. A justiça não é um fim fechado. Ela é, em sua essência mais profunda, o início de algo maior. Um começo redentor que nasce da verdade reconhecida, do mal reparado e do bem assumido como nova missão de vida. Entre os que carregam o fardo do poder, há aqueles cuja alma permanece firme, mesmo cercada pelas sombras do interesse, da tentação e da corrupção. São raros, mas existem, e sua presença, ainda que discreta, brilha como um farol silencioso no meio da tormenta. Não são santos perfeitos, mas são espíritos que escolheram, dia após dia, caminhar com integridade, mesmo quando tudo ao redor conspirava contra a verdade. Esses corações íntegros, que governam ou atuam na esfera pública com sinceridade e compromisso com o bem comum, são assistidos de maneira especial pelas esferas superiores. Não estão imunes às dificuldades, mas estão amparados. Sua conexão com os planos elevados permite que sejam guiados com clareza nas horas mais escuras. Recebem, muitas vezes sem saber de onde vêm, intuições precisas, alertas silenciosos, percepções súbitas que os afastam do erro e os protegem de alianças nocivas. Essa proteção, porém, não é um escudo mágico que impede o sofrimento, mas uma luz que orienta os passos. É a inspiração que surge no momento da dúvida. É a palavra certa no instante da calúnia. É a revelação discreta que antecipa a traição. É a sensibilidade ampliada que distingue o aliado verdadeiro do fingidor habilidoso. Quanto mais íntima for a ligação com a própria consciência, mais afinada se torna essa comunicação com os planos sutis. Há uma força invisível sustentando esses servidores da luz. Ela não os impede de chorar, mas os impede de cair. Ela não os isenta de pressões, mas lhes dá resistência para suportá-las. Essa força nasce do próprio mérito vibratório, construído através de atitudes constantes de honestidade, humildade e serviço. Quando alguém atua com pureza de intenção no exercício do poder,
torna-se naturalmente sintonizado com as energias superiores, tornando-se menos vulnerável às influências espirituais nocivas que rondam os ambientes densos do mundo político. E há também um outro tipo de proteção ainda mais precioso, a paz interior. Aquele que age com retidão dorme em paz, ainda que enfrente tempestades externas. Sua consciência é o seu abrigo. Ele pode ser incompreendido, perseguido ou caluniado, mas não se abala profundamente, porque sua força não está no reconhecimento externo, mas na coerência interna. Essa serenidade o torna espiritualmente blindado contra ataques, obsessões e tentações. A tranquilidade de quem caminha com a verdade é, por si só, uma fortaleza intransponível. Muitos desses espíritos são desconhecidos do grande público, não estão nas manchetes, nem buscam holofotes, mas estão lá nos bastidores da administração, nos corredores das câmaras, nas mesas discretas onde decisões importantes são tomadas. São presença discreta, mas transformadora. Sua vibração elevada modifica o ambiente. Onde atuam, as conversas se tornam mais éticas, os comportamentos se ajustam, a leviandade diminui. A luz silenciosa da honestidade desestabiliza as sombras, sem precisar enfrentá-las diretamente. O exemplo desses líderes verdadeiros tem um poder que transcende palavras. Ao verem alguém resistindo com dignidade às tentações do sistema, outros se sentem inspirados a fazer o mesmo. Um gesto correto, praticado com coragem, tem o poder de encorajar outros a também escolherem a verdade. A retidão é contagiosa, e aqueles que a vivem tornam-se núcleos de renovação no tecido corrompido da estrutura pública. Os mentores revelam que quando uma alma verdadeiramente honesta assume um cargo de influência, toda a estrutura ao redor começa, lentamente, a se reequilibrar. A presença dessa alma causa desconforto aos desonestos, inspira os indecisos e fortalece os que já buscavam agir com ética. É como se a própria vibração moral desse indivíduo modificasse os campos sutis do ambiente, purificando-o. E há ainda algo mais. Esses líderes recebem uma assistência direta dos planos superiores na forma de soluções criativas e sábias. Em momentos de crise, quando todos parecem perdidos, eles recebem insights inesperados, ideias que harmonizam conflitos, saídas que evitam tragédias. Essas respostas não nascem apenas de sua inteligência, mas da sintonia com inteligências maiores, que os inspiram quando sua postura os torna dignos dessa ajuda. A verdadeira liderança não é autoritária nem populista. Ela é silenciosa, firme, moralmente coerente. É construída pelo exemplo constante, não pelas promessas barulhentas. E quando um líder assim se ergue em meio ao caos, sua figura se torna uma âncora espiritual para o coletivo. Mesmo os que discordam de suas ideias respeitam sua integridade. Mesmo os que não o compreendem sentem-se tocados por sua presença. É por isso que, nos momentos mais sombrios, é preciso olhar com mais atenção. Talvez, entre tantos nomes, discursos e disputas, haja alguém silenciosamente carregando uma missão de luz. Alguém que, sem alarde, está transformando o que toca. E quando encontrardes esses servidores do bem, sustentai-os com vossas preces, com vossa vigilância, com vossa confiança. Pois são eles que, mesmo cercados de sombras, seguem acendendo pequenas lâmpadas. E uma única luz acesa é capaz de impedir que a noite se torne total. Nem toda a responsabilidade recai apenas sobre os que governam. Também repousa, silenciosa e profunda, sobre os ombros de cada alma que decide, que escolhe, que consente.
O gesto, aparentemente simples de depositar um voto em uma urna carrega, aos olhos do espírito, uma dimensão moral que ultrapassa qualquer estatística ou campanha. Cada escolha política, ainda que anônima no plano terreno, é um registro vivo no plano da consciência. E a justiça divina, que sonda as intenções mais íntimas, não ignora os motivos que movem o coração no instante da decisão. O voto, portanto, é mais do que um direito, é um compromisso espiritual. É um elo entre o indivíduo e o destino coletivo. É a semente que cada cidadão planta no campo da pátria, e cujos frutos serão colhidos não apenas por ele, mas por todos os que compartilham o solo sagrado da nação. Escolher um governante é, de certa forma, escolher o tipo de energia que queremos ver conduzindo os rumos do povo. E quando essa escolha é feita de forma negligente, interesseira ou cínica, o resultado inevitável é a dor compartilhada. Os mentores revelam que há um campo vibratório coletivo que se forma a partir das escolhas reiteradas de um povo. Quando, eleição após eleição, os votos se concentram em figuras conhecidas por sua desonestidade, o próprio ambiente espiritual da nação se torna turvo, pesado, propício à repetição dos mesmos erros. É o que chamam de karma coletivo eleitoral, uma herança de decisões tomadas sem lucidez, que se reflete na qualidade dos governos, nas crises que se repetem, na descrença generalizada que afasta os justos da vida pública. E há um ponto delicado, mas que precisa ser compreendido com clareza. Quando alguém, tendo plena consciência da desonestidade de um candidato, ainda assim decide votá-lo por conveniência pessoal, por promessa de favores ou por simples desilusão, essa pessoa se torna espiritualmente cúmplice dos atos que aquele eleito venha a cometer em nome do povo. Mesmo que jamais assuma cargo algum, mesmo que nunca toque em dinheiro público, o eleitor que fecha os olhos para a verdade e escolhe com leviandade, participa em nível sutil das consequências geradas. Não bastam desculpas como "todos são iguais" ou "não há opção melhor". A verdade é que sempre há diferenças, ainda que sutis. E quando nenhuma opção seja minimamente aceitável, há ainda o recurso do voto nulo consciente, não como fuga, mas como protesto moral. O silêncio do voto pode, quando inspirado pela consciência, ser mais eloquente do que um voto dado por desespero ou medo. Para que a escolha política seja um ato sagrado, ela precisa nascer da reflexão, do recolhimento interior, da prece sincera, pedindo discernimento. É necessário estudar os candidatos, investigar suas histórias, observar seus comportamentos fora dos palcos. É preciso perguntar: este ser humano tem compromisso real com o bem comum ou apenas finge virtudes para conquistar poder? A resposta, muitas vezes, está nos pequenos gestos, nos detalhes do olhar, nas contradições do discurso. Além disso, o voto consciente não se esgota no momento da eleição. Ele se prolonga na vigilância cidadã. O verdadeiro compromisso espiritual com a política exige que acompanhemos os eleitos, que cobremos coerência, que não nos omitamos diante das injustiças. A omissão, ainda que silenciosa, é também uma forma de consentimento. E quando um povo se cala diante do abuso, ele prolonga o ciclo da corrupção. Os mentores espirituais destacam que a responsabilidade é ainda maior para aqueles que já têm algum grau de conhecimento espiritual ou educação mais desenvolvida. Quanto maior o entendimento, maior a cobrança. A luz recebida não é privilégio, é dever. E aqueles que enxergam com mais clareza têm o compromisso de orientar, esclarecer, inspirar os que ainda caminham em confusão. Por isso, em tempos de decisão, é essencial lembrar que votar não é apenas escolher um nome, é afirmar valores.
É declarar, diante da própria consciência, em que acreditamos, o que queremos para os nossos filhos, que tipo de energia desejamos para o nosso país. E mesmo que nossas escolhas não vençam no resultado final, se forem feitas com retidão, já terão gerado luz ao nosso redor. A vibração elevada de uma escolha justa protege o espírito de muitas formas, mesmo quando a coletividade ainda caminha em outras direções. Nada escapa à lei. Cada gesto de consciência soma. Cada oração feita antes de escolher um representante é um raio de luz enviado aos planos sutis. E cada voto consciente, mesmo solitário, é uma semente plantada no campo invisível da renovação política. A reconstrução moral de uma nação não começa nos palácios, mas nas consciências. E o momento do voto, embora breve, é um dos mais poderosos espelhos da alma coletiva. Quando um povo desperta para essa verdade, os escuros se dissipam, os ciclos se quebram e o novo nutrido por intenções puras começa a nascer. Os olhos espirituais contemplaram não como possibilidade distante, mas como realidade profética, um novo amanhecer sobre o Brasil. Um tempo em que a política deixará de ser sinônimo de escândalo, mentira e traição, para se tornar extensão do serviço ao próximo, instrumento da justiça e reflexo da moral cristã aplicada à vida pública. Nessa visão que foi confiada pelas esferas superiores, os líderes já não serão celebridades de vaidade, mas servidores do povo, movidos por consciência e compaixão. Governos surgirão fundamentados na transparência, em estruturas menos burocráticas e mais éticas. As instituições, antes manchadas por ciclos repetidos de corrupção, serão guiadas por almas mais despertas, que trazem consigo, ainda que não se perceba, um chamado espiritual à retidão. O povo, por sua vez, deixará de ser massa manipulável para se tornar consciência ativa. Cada cidadão, com lucidez e amor à verdade, reconhecerá seu papel não apenas como eleitor, mas como guardiã espiritual da pátria. Mas essa nova era não virá por decreto, nem por milagres instantâneos. Ela será construída tijolo por tijolo, pela oração fiel dos justos, pela vigilância serena dos atentos, pelo estudo profundo dos que buscam compreender e, sobretudo, pela perseverança de almas que não desistem da luz, mesmo quando tudo parece coberto pelas trevas. A justiça divina exige mãos em prece, mas também pés em marcha. Requer firmeza sem dureza, misericórdia sem conivência. Requer o abraço dos compassivos e o pulso dos corajosos. Todos são chamados, todos têm algo a oferecer. O empresário que se recusa a alimentar esquemas ocultos, o servidor público que mantém sua integridade mesmo quando pressionado, o eleitor que pesquisa antes de votar, o cidadão que denuncia com responsabilidade, o jovem que estuda para servir, o ancião que ora em silêncio pela purificação da pátria. Cada gesto, por menor que pareça, é parte do plano maior. Por isso, deixai o vosso nome e cidade nos comentários. Compartilhai conosco vossas dores, vossos pedidos, vossas intercessões. Nosso canal, sob inspiração dos mentores espirituais, mantém um grupo de oração comprometido com a regeneração da vida pública nacional. Intercedemos não apenas pelos que sofrem injustiças, mas também pelos que praticam o erro, para que sejam tocados pela consciência e se redimam enquanto há tempo. E agora, unidos na fé e na esperança, elevamos nossa alma em prece. Pai Celestial, Senhor da justiça e da misericórdia, abençoai o solo desta nação e iluminai os caminhos do seu povo. Estendei vossa mão sobre todos aqueles que exercem funções públicas. Tocai os corações dos que governam, para que se abram à verdade,
Libertai os que ainda se encontram escravizados pela vaidade, pelo ego e pela ambição. Protegei com vossa luz os líderes honestos que caminham em meio às sombras sem se contaminar. Fortalecei os que sofrem por manter sua integridade. Dai-lhes sabedoria nas decisões, firmeza diante da pressão e serenidade para vencer a jornada com dignidade. Senhor, que os que desviaram recursos e traíram a confiança do povo sejam tocados pelo arrependimento sincero, que confessem, reparem e se consagrem ao bem. Que o Brasil se torne, por vossa graça, exemplo de política limpa, terra de líderes que servem com alma e de cidadãos que escolhem com consciência. Que a corrupção se dissipe como névoa diante do sol. Que a mentira se cale diante da luz da verdade. Que o amor ao bem comum vença todas as vaidades. Assim seja, em nome do Cristo Redentor das Nações. Se esta mensagem tocou vosso coração, curtai, comentai, inscrevei-vos no canal e compartilhai com outros corações brasileiros que também anseiam por uma política justa e digna. Cada gesto vosso é mais do que apoio, é uma semente de luz plantada no solo espiritual do Brasil. Que a paz do Cristo esteja convosco, que a justiça divina vos inspire e que juntos, com fé, lucidez e ação, possamos construir o país que os mentores já vislumbram no horizonte da alma.